Bom dia, meus irmãos, um feliz sábado a todos. É uma grata satisfação podermos estar juntos novamente nessa jornada que eu quero, em primeiro lugar, começar parabenizando aí os que deram voz a esse projeto. Eu acredito que nós precisamos fazer mais desses encontros. Aqui nos Estados Unidos é mais comum encontro de homens, não é, onde se tratam assuntos bem pertinentes a nós homens, e também eles têm encontros de mulheres, né? Mas eu quero comentar ao longo da nossa conversa nessa manhã algumas estatísticas que vão deixar alguns dos senhores alarmados, talvez nem todos, dado ao número exponencial em que essas estatísticas mostram, nas quais as estatísticas mostram a problemática, não é, enfrentada por homens. Eu gostaria de começarmos com uma oração para que nós possamos abrir a palavra de Deus. Ellen White diz que sempre que nós vamos abrir a palavra do Senhor, nós nunca devemos fazê-lo sem oração. Isso é literal, viu? Nós necessitamos da orientação de Deus, porque o autor das Escrituras Sagradas, ele é o único que pode nos ajudar, não é, ao lidarmos com a Escritura Sagrada. Então, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela palavra do Senhor que será aberta, pela oportunidade de buscarmos ao Senhor, como o meu irmão já orou há pouco. E neste momento eu quero rogar ao Senhor que fale a nós através do texto sagrado, transforma a nossa vida, ajuda-nos a buscar ao Senhor a cada dia e a colocar a nossa vida sem reserva nas tuas mãos, porque nós carecemos do Senhor. Somos fracos, nosso coração é enganoso mais do que todas as coisas, e nós dependemos de ti, rogamos a presença do teu Santo Espírito nesta reunião, ainda que de forma virtual, mas que o Senhor possa estar presente na vida de cada um dos participantes nesta manhã e também de seus familiares. Rogamos em nome de Jesus. Amém. Quero pedir a você que abra aí a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10. Nós costumamos usar o versículo 31, não é, que diz assim: é, 1 Coríntios 10, versículo 31, onde Paulo diz: portanto, quer comais, ou bebais, ou façais outra coisa qualquer, tudo fazei para a glória de Deus. Certo? Então, qual é o motivo primordial, principal de nós fazermos qualquer coisa? Aqui Paulo coloca, a princípio, comer e beber, porque comida e bebida são as coisas primordiais para o sustento do ser humano. Obviamente, outras coisas como sono, não é, como envolvendo aí o descanso, nós sabemos da luz solar e uma série de outros fatores que influenciam tanto na saúde física, mental, emocional e espiritual, ok? Então, aquilo que nós comemos e bebemos também afeta a nossa saúde espiritual. O alimento não está fora deste grande escopo da espiritualidade do ser humano, certo? Quando Paulo menciona no versículo 31 que ele está quase que culminando o seu pensamento ali com relação a Coríntios, nesse sentido aqui no capítulo 10, obviamente não haviam divisões de capítulos e versículos, era uma carta escrita, mas nessa seção do seu pensamento, ele vai como que
culminando o pensamento dizendo, portanto, quer comais, bebais, ou façais outra coisa qualquer, tudo faz glórias. Então, é o objetivo, o ato principal de se fazer qualquer coisa. Paulo coloca primordialmente comida e bebida, mas ele inclui todas as outras coisas quando ele diz ou façais outra coisa qualquer, tudo fazei para a glória de Deus. Então, a glória de Deus é o objetivo principal de nós vivermos e existirmos. Aliás, a palavra de Deus diz que nós vivemos e nos movemos por conta das misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã. E se não fossem essas misericórdias, nós seríamos consumidos, diz a palavra de Deus. Então, a glória de Deus, o caráter de Deus, quem Deus é, deve ser refletido na nossa vida diariamente, em todos os aspectos da nossa vida. Quer seja através do que comemos, quer seja através do que bebemos, pensamos, assistimos, a forma com que nós conduzimos o nosso casamento, a forma com que nós conduzimos a sexualidade, na qual nós temos o privilégio também de dar honras e glórias ao nome de Deus. Paulo não excetua nada, meu irmão. Haja vista, a sexualidade pervertida é um dos canais mais poderosos de Satanás para destruir no ser humano a glória de Deus, ou a personalidade que Deus colocou no ser humano, porque quando Deus nos criou a sua imagem e semelhança, Ele não nos fez para termos condicionamentos sociais, chegarmos a conclusões de ética ou comportamento moral do ser humano. Deva ser apenas uma convenção social. A antropologia humana do ser humano, ele tem as suas convenções sociais. O que são convenções sociais? Por exemplo, a sociedade de hoje, em muitos lugares, tem feito uma pressão muito grande para tentar mostrar que o comportamento homossexual, por exemplo, é aceitável, é uma convenção social, é aceito pela sociedade de hoje, e isto é moral. Mas a palavra de Deus, em Romanos, já no primeiro capítulo, né, versos 26 em diante, Paulo vai falando que isto é uma abominação, é uma aberração diante de Deus. Por quê? Nós não fomos criados como seres vamos substituir a palavra aí, nós não evoluímos de outras espécies para poder formar a espécie humana, não. Nós fomos criados no sexto dia da criação, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, com as características que Deus possui de pensar por si só, de decidir. E é por isso que ontem e hoje eu vou repetir a citação, que Ellen White diz que tudo que o homem precisa entender é a correta ação da vontade. Por que é importante isso? 1 Coríntios, capítulo 10, onde Paulo, no versículo 31, conclui que tudo deve ser feito para a glória de Deus, ele diz assim, versículo 6 em diante, e estas coisas foram-nos feitas em figura para que não cobicemos as coisas más, não cobicemos essas coisas que são más, como eles cobiçaram. De quem que Paulo está falando? Se você vai para o capítulo 6, ele está falando daqueles que tentaram ao Senhor no deserto, etc. E naquele contexto ali, Paulo fala no versículo 19 e 20 que nós somos o templo do Espírito e que nós devemos fazer jus a esta habitação do Espírito de Deus em nós. Então ele continua dizendo, verso 7 do capítulo 10 de 1 Coríntios, não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber, levantou-se para folgar. Ou seja, aqui é uma expressão literal, comer e beber, e folgar, e eles estavam
dados às paixões da sua carne de forma descontrolada. Daí por isso ele diz aqui no versículo 8, e não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23 mil. Esses indivíduos aqui que caíram, que morreram, eles foram coniventes com a situação e muitos, e este era um problema do povo de Israel, e muitas vezes citados no texto bíblico, porque a adoração idólatra do paganismo, ela envolvia a sexualidade pervertida, envolvia a mácula da hombridade masculina, que geralmente vinha pela masculinidade, ok? Esses indivíduos começaram a, muitas vezes nesse curso, ou no percurso do povo, ali pelo deserto, eles mesclaram-se com a idolatria pagã, que estava envolvida a sexualidade, os cultos a esses deuses pagãos, deuses falsos, entidades falsas, que é descrito na Bíblia como falso, não podendo falar, não podendo ouvir, não podendo ver. Não são deuses, são apenas produto da imaginação do homem. Haja visto o texto bíblico coloca o ser humano como pegando um pedaço de madeira, usando uma porção para poder fazer a comida, e a outra porção ele usa para esculpir e depois prostrar-se diante desses ídolos que não ouvem, não falam, não veem, não têm capacidade de interação com o ser humano. Deus, por outro lado, é apresentado na Bíblia como Criador. Esses indivíduos eram atraídos, alguns deles, para a adoração devido à sexualidade que havia nesse culto pagão. E isso atraía aos israelitas, ok? Então, Paulo, nesse sentido, diz que esses indivíduos aqui, nesse contexto aqui do livro de Coríntios, eles trouxeram mulheres pagãs para o acampamento e se deitaram com elas. Eles cometeram torpeza diante do Senhor. Eles adulteraram com as mulheres que não deveriam pertencer ao povo de Deus, ok? É por isso que Paulo fala, e não nos prostituamos, como alguns deles fizeram. Versículo 9, e não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. Aqui é uma referência a Números capítulo 21, especificamente dos versos 4 a 9, quando eles saíram do Monte Or e foram peregrinar. E eles começaram então a tentar a Deus, pedindo as comidas que eles tinham no Egito. Eles diziam que eles sentiam falta das comidas do Egito e que eles, em realidade, eles estavam cansados da comida que Deus lhes havia concedido ou lhes estava concedendo ali a partir da descrição do capítulo 16 do livro de Êxodo, ok? Inclusive, quando Deus dá essa comida, é num contexto de provar se eles andavam nos mandamentos do Senhor. E qual o mandamento ali que está especificado no capítulo 16? Obviamente o sábado, porque Deus deu a medida do maná para cada dia, mas na sexta-feira Deus deu uma porção dobrada e disse, vocês precisam colher dobrado, porque amanhã, que era o sábado do Senhor, o maná não cairia. Então era uma obediência relacionada ao mandamento do sábado. Mas eles começaram a reclamar e Deus então atendeu ao povo, porque eles estavam cansados, reclamaram contra Moisés e Arão, que eram os líderes estabelecidos por Deus, e obviamente eles estavam reclamando da liderança de Deus. Deus se retira sua presença do acampamento, e as feras do deserto agora começam a atacar o povo. E eles, reconhecendo a sua incapacidade de sobrevivência no deserto, a não ser por Deus, eles chegam para Moisés e dizem, Moisés, pecamos contra ti e contra o Senhor. Ore, pois, ao Senhor por nós, para que retire de nós as serpentes abrasadoras ou venenosas. Eles oraram, Deus deu ali, não é? O símbolo da serpente para ser colocado numa haste, a serpente de bronze polida, para que pudesse ser vista quando o sol brilhava, e qualquer pessoa que fosse picado pela serpente, ela pudesse recorrer, olhando para a serpente de bronze, ele teria cura. Obviamente, isso daí não é um símbolo de idolatria, porque Jesus usa isso no capítulo 3 de João,
quando ele diz ali, a partir do versículo 14, que como Moisés levantou a serpente no deserto, ou havia levantado a serpente no deserto, importava também que o Filho do Homem fosse levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, meus queridos amigos, a única solução para quaisquer dos problemas humanos, da criança, do adolescente, está em Cristo Jesus. Está em contemplar a solução de Deus para o problema do pecado. Nós não temos condições de, em nós mesmos, lutarmos contra o problema do pecado. Nós podemos sim entregar a nossa vontade a Deus, porque Deus nos habilita pelo poder do Espírito a entregarmos a vontade, mas a batalha precisa ser do Senhor. Então ali é uma referência, não é, à serpente do deserto. E ele diz no verso 10 em diante, e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Esse é um problema para membros. Somente os membros têm que cuidar por estar em pé e ter a possibilidade de cair. Esse não é um problema para pastores. Pastores não têm problemas com queda, certo? Alguns poderiam pensar assim, desavisadamente, um pastor é um ser humano como qualquer outro. E o conselho bíblico é para todos, todos. Independente de ser um líder religioso, um sacerdote, um sumo sacerdote, ali na época do povo de Deus, um levita ou não, ou qualquer outro membro de outra tribo, homem, mulher, criança, adolescente, todos deveriam cuidar porque estavam em pé. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as principais potestades dos ares, contra Satanás, que iniciou a guerra no céu, e dentro deste grande conflito, ele quer destruir a família. Especificamente, meu querido amigo, ele quer destruir a figura masculina, a liderança religiosa da família. Porque se ele destrói o patriarca da família, para nós usarmos esse termo, ou o líder, o sacerdote da família, o pai, ele consegue desestabilizar toda a família. Okay? Tem uma estatística muito interessante, que se uma criança se ela se converter a Cristo, a influência dela sobre o restante, ou sobre os membros da família, é de 12%. Se uma mãe se converte, olhem para isso, a influência dela no sentido de trazer a família para Cristo é 34%. Mas sabe qual é a porcentagem dos estudos do Barna Instituto fizeram, né, sobre conversão e a influência do pai quando ele se converte? Quando o homem da família se converte verdadeiramente a Cristo, 93%, digo melhor, é a influência dele sobre toda a família. Veja, meus irmãos, o poder que Deus colocou nas mãos do sacerdote e do homem. E como nós devemos realmente assumir o nosso papel. Agora imagina, Paulo aqui no capítulo, ele está se referindo ali ao capítulo 6, onde vai falando de promiscuidades sexuais, adultério. Ele fala, não vos entregueis à lascívia, não vos entregueis à imoralidade, à impureza sexual, como aqueles que o fizerem, e ele cita vários casos, né? No versículo 12, então, ele insta conosco que para todos nós, aqueles que estamos em pé em Cristo, cuidemos para não cair. Porque nenhum ser humano, ao estar em Cristo, pode dizer, eu estou salvo, eu não tenho problemas. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é, hoje, infelizmente, tem se desenvolvido no meio do adventismo uma falácia dizendo que Jesus Cristo, ele nos salva, mas a nossa carne é pecaminosa e não tem jeito, a gente vai viver pecando mesmo. O evangelho é tão minimizado, porque o evangelho de Cristo ele não é somente um evangelho para nos libertar de forma forense lá no tribunal divino,
declarando diante de Deus e do universo que nós somos salvos em Cristo, mas que aqui na Terra, nesse sentido horizontal, o Evangelho não é poderoso o suficiente para nos libertar da escravatura do pecado. Percebem que isso é uma falácia? Paulo fala, nada tenhais da carne em vós. Se nós estamos em Cristo, nós devemos ser controlados pelo Espírito. É por isso que Paulo, no capítulo 6, versos 19 e 20, ele diz que nós somos templos do Espírito. Como é que isso acontece? De acordo com Ellen White, ela diz que o nosso passaporte para o céu, o nosso direito de entrarmos na vida eterna, o nosso direito de salvação, ele vem através da justiça imputada. O que é a justiça imputada? É a justiça colocada a meu crédito no banco celestial. Porque eu tenho um sumo sacerdote, eu tenho um advogado perfeito, 1 João 2, 1 e 2, eu tenho um irmão mais velho, eu tenho um ser humano que está a meu dispor ali, que foi tentado de acordo com Hebreus, como ser humano, e ele venceu, e ele está ali para interceder em meu favor. E Ellen White diz que isto é a justiça imputada. A justiça imputada ela não é colocada dentro de nós. Colocar justiça imputada dentro do indivíduo é doutrina católica. É por isso que o católico, ele não importa a vida que ele leva, quando chega ali na missa, no domingo especificamente, quando ele recebe o símbolo da hóstia, ele recebe a transubstanciação do corpo de Cristo. O que isso significa? Que quando o sacerdote ora sobre a hóstia, ele impetra uma ordem sacerdotal, o Cristo incorpora na hóstia, e a hóstia, os elementos da hóstia, se tornam os elementos do próprio corpo de Cristo, do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Mas isso não é bíblico, meus irmãos. Nós não recebemos a salvação por graça infusa através de um elemento sacramental. Não. Nós recebemos a justiça por conta da graça de Deus. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Nós dependemos de um Salvador que intercede por nós. E Ellen White diz que por conta dessa justiça imputada, nós podemos receber o Espírito Santo na habitação em nós. E ela diz que o Espírito agora pega a justiça de Cristo e comunica a nós para que a lei de Deus possa ser escrita no nosso coração. Para que nós, a despeito de vivermos nesse mundo, porque ele não pede que nós sejamos tirados do mundo, mas que sejamos libertos do maligno, com as suas tentações e com toda a parafernália que ele tem para destruir o povo de Deus, especificamente os homens também. A justiça de Cristo, ao ser comunicada a nós, e aqui ela faz a diferença, a imputada é o nosso passaporte para o céu, e ela diz, a comunicada que é trazida pelo Espírito é a nossa adaptação para o céu, para que quer comamos, bebamos ou venhamos a fazer qualquer outra coisa, tudo venhamos a fazer para a glória de Deus. E é nesse sentido que Paulo continua dizendo no versículo 13, ele diz assim, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel a Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará o escape para que possais suportar. Então, não há desculpa para nós. Nós precisamos entender o que fazer e nós precisamos agir no bom senso da busca do Senhor. É por isso que eu comecei a palestra ontem falando sobre a necessidade de entender a correta ação da vontade. Eu vou falar sobre isso novamente no final da palestra. Veja, Paulo afirma aqui no versículo 13, e é nesse contexto aqui de questões sexuais também, ele afirma que não sobreveio tentação. Ah, pastor, mas você não sabe as lutas que eu tenho enfrentado. Okay? Todos nós passamos lutas, meus irmãos. Todos. Não há desculpa, porque Deus não permitirá, versículo 13, que sejamos tentados com uma tentação que não seja humana. Mas se o versículo terminasse por aqui, nós poderíamos pensar assim, bom, tudo bem, não ser tentado com uma tentação que não seja humana, mas uns têm mais tentação que outros, uns têm mais problemas que outros,
uns tiveram educação diferenciada de outros, isso é verdade. Mas ele continua dizendo, fiel é Deus que não vos deixará ser tentado acima do que possais suportar. E se ele ainda parasse aqui, nós já teríamos razões suficientes para ter a vitória em Cristo. Mas ele ainda assevera como que, querendo abarcar a todos que, quem sabe, possam pensar, mas no meu caso é muito difícil, eu fui longe demais. Ele diz assim, antes com a tentação, dará o escape para que possais suportar, dará o escape para que possais suportar. 14, portanto, meus amados, fugir da idolatria. O contexto da idolatria aqui que Paulo está se referindo é a idolatria com seus envolvimentos sexuais. Tudo bem, agora que nós falamos de questões sexuais, e é basicamente disso que eu gostaria de abordar, ok? Nós precisamos entender algumas coisas, e eu gostaria de definir isso com vocês. Nós falamos, queríamos mencionar sobre hombridade e masculinidade. Qual é a diferença da masculinidade? A masculinidade do homem, obviamente do homem, por que eu falo do homem? Porque hoje a mídia, Satanás, seus seguidores, ok? Tem tentado romper a linha entre masculinidade e feminilidade. A moda, meus irmãos, a moda, eu estava fazendo um estudo sobre a moda para falar para vocês, ela é projetada de 4 a 6 anos antes de ser lançada no mercado. Ela estuda a tendência e as linhas filosóficas ensinadas na escola para poder mudar parâmetros, para poder mudar paradigmas, para poder mudar comportamentos. É por isso que a moda hoje veste o homem. Em alguns casos, você olha de costa, você fica pensando, é homem ou é mulher? E ela vai forçando isso para convencer a mente, porque pela contemplação o ser humano é transformado. Vai masculinizando as meninas e afeminando os homens. Ao ponto de fazer o ser humano entender e crer que esta parafernália do mundo de hoje, em termos de homossexualidade, é um comportamento aceitável. Mas, biblicamente falando, não é aceitável. Pela palavra de Deus, não. A virilidade do homem que faz parte da sua masculinidade deve ser usada de forma responsável. Especialmente por nós cristãos, que devemos comer, beber ou fazer qualquer outra coisa, tudo fazer para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Ok? Então, o que é hombridade? Ok? A masculinidade envolve a virilidade. A masculinidade, ou a hombridade nesse caso, envolve dignidade, honradez e retidão de caráter. Dignidade, honradez, retidão de caráter. O que é retidão de caráter? Retidão de caráter é você ter um caráter reto, de acordo com os ensinos que você e eu aprendemos da palavra de Deus. É aquilo que ontem eu li para vocês no livro Educação, na página 57, que diz que Deus precisa, porque é a maior necessidade do mundo, não é? De homens que não se comprem e não se vendam. Homens que no íntimo da alma sejam tão verdadeiros e honestos, homens que não temam chamar o pecado pelo nome. Exato. E aqui chamar o pecado pelo nome exato não quer dizer que eu deva sair em público trombeteando o pecado dos outros, não. O conselho da palavra de Deus é que eu devo ir ter com o meu irmão, exortá-lo, tentar salvá-lo, porque no processo, isso só eu e depois, se ele não ouvir envolver outros da congregação, que sejam líderes da congregação, tementes ao Senhor, e depois, se a pessoa não atende, levar ao conhecimento da igreja e considerá-lo, por fim, como um fora do arraial, se a pessoa não quer, para que ela não contamine os outros do arraial, é no sentido desse conselho, meus irmãos, de encobrir uma multidão de pecados, porque Deus não tem a intenção de descobrir o pecado.
É por isso que o pecado deve ser confessado entre você e Deus. Porque nós temos um sumo sacerdote capaz de nos perdoar. É por isso que 1 João 2, versos 1 e 2, João diz assim: filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, há um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, justo, porque ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Ok? Eu quero entrar num assunto que você pode pensar assim: pastor, esse não é meu problema. Esse é o problema, sim, ok? É meu problema. Se não é seu e meu enquanto pai, enquanto líder, enquanto cristão, é um problema que afeta a igreja de Deus, é um problema que afeta o mundo, então é meu problema. A sede, a fome do meu próximo, o sofrimento do meu próximo, é meu problema. É meu problema. Eu sou colocado no mundo, eu e você, como luz e como sal. Nós somos, em última instância, os braços de Deus para poder resgatar a humanidade. Deus não precisaria contar conosco. Ele conta conosco por causa de nós mesmos. Porque quando nós trabalhamos na influência e na salvação de outros, é que nós mesmos somos influenciados para permanecermos em Cristo Jesus. Então, veja, eu quero tocar num assunto chamado pornografia, ok? Pornografia é um termo grego, grafia, que é escrita, e pornô quer dizer prostituta. Então, pornografia, os escritos das prostitutas, que naquela época de Paulo, eram contos picantes sobre a sexualidade das prostitutas, e que algumas pessoas buscavam. Daí o termo pornografia. Hoje, o termo abarca muito mais do que ele foi designado para aquela época, porque hoje abarca sons e imagens, ok? Rápidas na internet. A internet nasceu há pouco tempo atrás e ela aumentou o número. Para vocês terem uma ideia, veja, a indústria da pornografia gera nos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia, 13 bilhões de dólares por ano. Sabem o que é isso? 13 bilhões de dólares por ano apenas. E isso é terrível. Para vocês terem uma ideia, meninos entre 9 e 10 anos de idade, até os 11 anos de idade, 9 meninos de cada 10 na sociedade norte-americana tiveram contato com pornografia. Meninas de cada 10 meninas, 6 meninas, até os 11 anos têm contato com pornografia. Então, esse não é seu problema, não é meu problema. Você fala, não, pastor, esse não é o problema da igreja adventista. Não, as estatísticas são feitas em cima de cristãos também. Agora, se a sociedade norte-americana tem esse problema, você crê que o Brasil não tem um problema igual ou talvez pior? Onde os controles são feitos menos rigorosamente que aqui? Aqui a polícia bate em cima. Existem pesquisas, o FBI vai em cima para tentar desbancar essa indústria que explora, inclusive, crianças, meus irmãos, crianças. Para vocês terem uma ideia, veja. Até a idade antes dos 18 anos, cerca de 90% dos jovens, até a idade dos 18 anos, são expostos à pornografia. Esse é um número alarmante. Agora você pega 90% da sociedade. Quantos habitantes tem a América? 300 milhões. Quanto que dá isso? 270 milhões de pessoas, até os 18 anos, têm contato com pornografia. E basta uma vez para a mente ser cativada, e somente o poder de Cristo para libertar. E pode ser que eu esteja falando para algumas pessoas aqui, porque os números que eu vou colocar para vocês são estarrecedores, ok? São estarrecedores. Deixa eu pegar uma outra estatística que eu peguei aqui para vocês terem uma ideia, para nós trabalharmos um pouco isto. Veja, olha os números, para vocês terem uma ideia. Talvez eu faça um pouquinho lento aqui, porque eu estou lendo a estatística em inglês, traduzindo para o português. Então, acima de mais de 40 milhões de americanos regularmente
270 milhões de americanos, até a idade dos 18 anos, acessa pornografia, pelo menos uma vez na vida, ok? Agora, 40 milhões visitam sites pornográficos diariamente. Esse não é um problema pequeno. Isso não é um problema pequeno. Se fosse uma pessoa aqui, uma pessoa ali, mas não, esse é um problema que tem crescido. E, obviamente, uma das coisas que tem corroborado é isso daqui. A facilidade de se carregar o computador na mão hoje, através da internet. Deixa eu abrir um adendo aqui para vocês, ok? Por que eu estou tão inteirado com isso, meus irmãos? Eu tenho meninos aqui em casa. Eu sou pai de 2 meninos. E eu sei que educar, por exemplo, o Davern tem 2 meninas, eu tenho 2 meninos. Educar meninas é diferente de educar meninos. Haja vista que as estatísticas apontam que de cada 10 meninos americanos até os 11 anos de idade, 9 têm contato com pornografia. A grande maioria, meus irmãos, não vai de forma intencional. A mídia lança numa hora ou outra. E de cada 10 meninas, 6. Você, pai de família, precisa ser intencional para com você e para o bem dos seus filhos também. E para o bem da comunidade da igreja a qual você pertence. Por que eu estou dizendo isso? Porque o diabo é intencional e nós temos que ser intencionais no sentido de proteger a nossa família. Por exemplo, nós tomamos algumas decisões, eu e minha esposa. Quando ainda cortejávamos um ao outro, quando estávamos namorando, em discussões nós chegamos à conclusão que nós não iríamos ter televisão em casa. Não temos televisão. Estamos casados há 24 anos, não temos televisão. Meus meninos nunca viram filmes. Não têm acesso à televisão. Ah, pastor, mas eles estão fora do mundo. Essa é a ideia. Eles vivem no mundo, mas não devem carregar a mente com o mundo. E se eu não for intencional em colocar na mente deles, meus irmãos, a palavra de Deus, através do espírito de profecia e da Bíblia Sagrada, eu garanto para você que Satanás vai colocar o que ele quer. Ah, ele vai. E eu digo para vocês, não é fácil. Eles não têm acesso à internet aberta. O acesso deles é monitorado por mim e por minha esposa. Nós não temos acesso como queremos. Eu e minha esposa nos protegemos de forma intencional para que nós possamos, ao estar em pé, 1 Coríntios 10, 12, não caiamos. Porque o diabo, ele quer destruir a família, ele quer destruir o pai, desestruturar o casamento. Para vocês terem uma ideia, essa estatística aponta, para vocês terem uma ideia, que a pornografia, ela aumenta a infidelidade conjugal em 300%. 300%. Você sabe o que é isso? Uma pessoa que vê pornografia, ela está fadada à infidelidade do seu cônjuge de forma física com outra pessoa, porque a pornografia vai formar a vontade, o desejo da pessoa, no sentido de buscar cumprir aquilo que ele está shaping, que ele está moldando o seu lóbulo frontal, ok? Então veja, aproximadamente 42 milhões de sites pornográficos existem. E eles são visitados a cada 6 minutos, são visitados por 40 milhões de pessoas diariamente. Então nós temos, para vocês terem uma ideia, no mundo todo, a estatística aqui do Barna Instituto, do Instituto Barna, existem cerca de 370 milhões de páginas pornográficas. Você sabe o que é isso? Você sabe, às vezes você está pesquisando uma palavra e pula alguma coisa ali no sentido, porque eles são feitos no sentido de cruzar informações para que os sites possam entrar. Nós temos que orar ao Senhor intencionalmente cada vez que temos contato hoje com o nosso computador, com o nosso telefone, Eu fiz uma viagem há cerca de
35 dias, mais ou menos, eu precisei fazer uma viagem, e eu estava no aeroporto, com toda essa pandemia, não é? Com máscara, tive que fazer teste aí de Covid-19 para poder embarcar. Mas para vocês terem uma ideia, do meu lado esquerdo tinha um indivíduo, possivelmente ele era islâmico, porque ele estava paramentado assim, e a mulher dele paramentada com a burca e etc. Eu estava sentado aqui, ele do meu lado, não tinha assim uma cadeira do lado da outra. E do lado dele a esposa. Então ele, a esposa, sentado no saguão do aeroporto, ali gente passando e tudo. E eu, lendo um material, olhei para o lado, o indivíduo se moveu assim, começou a mover, chamou minha atenção, eu olhei para o lado e percebi que ele estava acessando pornografia no telefone dele. Aí eu olhei para a esposa, e a esposa ali. O que leva um homem ao lado da esposa, ok? Com uma religião islâmica, ok? Cristãos islâmicos, eles têm algumas coisas em comum, tá? O que leva um homem a romper as barreiras e ao lado da própria esposa fazer coisas assim? Para vocês terem uma ideia como que isso é desenhado, ok? Então, a indústria desse tipo, anualmente, o seu income, o seu ganho, o seu lucro é maior do que a NFL, o NBA, que são essas companhias aí de jogos de basquete, etc., e a MBL, combinados, as três combinadas. E é muito maior do que ABC, CBS e NBC, que são companhias de mídia, ok? Combinados juntos. 47% das famílias, 47% das famílias americanas reportaram a pornografia como um problema na sua casa. 47%. A pornografia ela tem crescido, a infidelidade conjugal em 300%, e 11, em média, 11 anos de idade é a média, como já mencionado, de crianças que acessam aí site de pornografia, ok? 94% das crianças até a idade dos 14 anos já terão, infelizmente, visto pornografia. 56% dos divórcios americanos, 56% dos divórcios americanos envolvem pornografia. 70%, olha esta agora, estarrecedora, dos jovens cristãos pastores reportam que já viram pornografia. Ok? Os pastores reportam que 70% dos jovens cristãos já viram pornografia e que buscam esses pastores, jovens, pastores de jovens, os buscam para poder tentar solucionar o problema. Okay? 68% das pessoas que frequentam a igreja regularmente, 68% das pessoas que frequentam regularmente as igrejas, eles têm problema com pornografia. Agora, pasmem, eu sou pastor. As estatísticas envolvem pastores. 50% dos pastores, 50% dos pastores visitam sites pornográficos regularmente. Então, esse não é um problema, meu irmão, que está longe nem das nossas fileiras. Por quê? O adventista hoje ele vê os mesmos programas que o mundano, ok? Haja visto uma tentativa de se mudar aí que tomar café não é pecado, para o voto batismal, e que ir ao cinema não é problema. Agora, uma pessoa predisposta já a ir ao cinema e tomar café, porque é comendo, bebendo ou fazendo qualquer outra coisa, que não é uma crítica, ok? Não é uma crítica, é um comentário. No voto batismal, por exemplo, eu tenho que acompanhar a pessoa para que ela amadureça em Cristo, para que ela entenda que determinadas coisas ela precisa realmente abandonar, no sentido de selar a sua vida com Cristo. A salvação de Cristo, ela não é uma capa, diz Ellen White, para encobrir pecados não confessados e não abandonados. Ellen White diz que a justiça de Cristo, o manto da sua justiça, ele é colocado sobre a pessoa que abandona, confessa e deixa. Se confessardes os vossos pecados, ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e de vos purificar de toda injustiça. Aquele que confessa e deixa alcança o quê?
misericórdia. O texto está dizendo que Deus não tem como derramar a sua misericórdia e cobrir o indivíduo com seus pecados escondidos sem ser confessados e abandonados pelo poder do Espírito Santo, obviamente. 59% dos pastores dizem que homens de sua congregação os procuram para aconselhamento, aqui na América pelo menos, com relação à pornografia e problemas sexuais. Isso é quase 60%, isso é cada 6 de 10 homens casados de sua congregação. Então, esse não é um problema longe de nós. 33% das mulheres abaixo de 25 anos, elas fazem pesquisas em sites pornográficos. 33%. Então, é um problema daqueles que são pais de meninas também. E apenas 13% dos cristãos ou das mulheres cristãs, apenas 13%, dizem nunca ter visto pornografia. 87% das mulheres cristãs, as pesquisas indicaram que já viram pornografia. 55% dos homens casados, 25% das mulheres, 57% e o número vai crescendo. Isso é estarrecedor, meu irmão, isso é estarrecedor. Okay? Agora, o que leva uma pessoa? Veja, agora eu quero voltar para vocês, e aqui eu gostaria de ver se eu consigo. Libera para mim aí, Davern ou alguém, eu vou tentar projetar aqui na tela. Veja, essa citação aqui está no livro Desejado de Todas as Nações. Olha o que Ellen White diz. O que confessar a Cristo tem de possuir em si mesmo a Cristo. É isso que ela está dizendo. Ou seja, tem de o possuir. Não pode comunicar aquilo que não recebeu. Em outras palavras, simples, eu não posso dar o que eu não possuo. Eu não tenho como oferecer aquilo que eu não tenho. Eu não tenho como dar aos outros Cristo se eu mesmo não possuo. Eu não tenho como dar aos meus filhos Cristo se Cristo não é a pessoa principal na minha vida. Se todos os meus esforços não são feitos no sentido de dedicar a minha vida a Cristo, eu não tenho como pai, como homem, de dar ao meu filho aquilo que eu não possuo. Eu não posso dar ao meu filho $100 se eu não tenho $100. Eu preciso ter para poder doar. Os discípulos poderiam discorrer fluentemente acerca de doutrinas, poderiam repetir as palavras do próprio Cristo, mas a menos que possuíssem mansidão e amor cristãos, não o estariam confessando, ou seja, não estariam confessando a Cristo. Um espírito contrário ao de Cristo negá-lo-ia. Isso é até uma lei natural, não é? Isso é o que aconteceu com Pedro, que eu mencionei ontem. Pedro falou, Senhor, esses aqui, podem te negar. Eu jamais te negarei. Jesus, conhecendo a Pedro, disse, não, Pedro, não. Um espírito contrário ao meu vai me negar. Era mais ou menos isso que Cristo estava dizendo a Pedro. Fosse qual fosse a profissão de fé. Não interessa ser pastor, não interessa estar na igreja há 30 anos, estar na igreja e ter uma aquiescência doutrinal, que é importante entender, ser convertido para o sistema bíblico de doutrinas, isso é importante. Mas, irmãos, precisamos entregar o coração, a vontade, para que Cristo possa reinar soberano em nossa vida. É a única forma de nós estarmos protegidos do inimigo. Nós vivemos como que bolhas isoladas nesse mundo. Olha as cidades como as pessoas estão. A moda é desenhada no sentido de derrubar sexualmente as pessoas, de romper fronteiras entre masculinidade e feminilidade, de exacerbar a sexualidade prematura, meninas menstruando com 10 anos de idade. Por quê? Porque na alimentação, no visual, o ser humano é bombardeado constantemente, porque Satanás conhece o poder da sexualidade para destruir o ser humano, e também ele conhece o poder da sexualidade para a honra e para a glória de Deus. Porque Paulo diz, quer comais ou bebais ou façais outra coisa qualquer, tudo deve ser feito para a glória de Deus. Os homens podem negar a Cristo pela maledicência,
por conversas destituídas de senso, por palavras inverídicas e descorteses. Olha que coisa extraordinária. Como é que nós podemos negar a Cristo? E queira Deus que nenhum de nós, homens, que estamos participando desse seminário, não estejamos negando a Cristo com maledicência. O que é a maledicência? Nós poderíamos traduzir a maledicência aqui nesse contexto e também as conversas destituídas de senso ou as palavras inverídicas. O que você faz, por exemplo, quando você se achega numa conversa? Quantos pastores e líderes, anciãos, às vezes eu vejo até no sábado, fazendo picardia, usando as palavras para fazer chacrotas, piadas, e muitas vezes piadas com picardia sexual. Outro dia, um amigo, ok? Um amigo, uma pessoa, um obreiro, me enviou uma anja. Quando eu abri a mensagem, tinha uma mulher bonita, nua, com asas de anjo. E o tema era anjos. Eu abri, era uma mulher nua. Eu fechei, deletei a mensagem e escrevi para ele de volta. Amigo, eu acho que você não me conhece ainda o suficiente. Por favor, se você vai me mandar esse tipo de mensagem, eu sugiro a você que me exclua do seu grupo de amigos. Porque eu quero permanecer em Cristo. Não envie algo que vá macular meu pensamento, porque eu quero transmitir para os meus filhos aquilo que Cristo tem transmitido para mim. Seja intencional, meu irmão. As pessoas são intencionais, às vezes elas são instrumentos do diabo. E nós temos que ser intencionais nas nossas conversas, não ficar jogando conversa fora, por tudo aquilo que nós falamos, diz a palavra de Deus, nós seremos julgados. Não porque Deus queira julgar e fazer um escrutínio, mas porque revelará quem nós somos. E nós, homens cristãos, não temos que estar envolvidos em piadinhas. Então, quando alguém num grupo, desvia o assunto ou fale, não, irmãos, vamos falar de coisas pertinentes ao céu. Mas ela continua dizendo, podem negá-lo esquivando-se às responsabilidades da vida, pela busca de prazeres pecaminosos, e aqui envolve o tópico que nós estamos discorrendo, podem negá-lo conformando-se com o mundo. O mundo é assim mesmo, não tem problema, não é impossível. Não, o jovem é assim mesmo, ele gosta de cinema, ele gosta de estar namorando. Quem disse que seu filho tem idade para namorar? Seu filho não tem, meu filho não tem. Meu filho vai fazer 18 anos em fevereiro, meu filho mais velho, não tem idade para namorar. E não falta interesse, é um rapaz bonito, alto, e as meninas vêm e ficam. E nós somos intencionais no podar, estamos o tempo todo com eles, nossos filhos não sentam longe de nós na igreja. Mas você... Sou mesmo. Se eu não for intencional no cuidado dos meus meninos, o diabo será, e ele não vai encontrar meio aqui, a menos que eu, como sacerdote da família, baixe as guardas. Meu irmão, para que eu não abaixe a guarda, eu preciso ter a minha mente focada em Cristo, em sua palavra, no espírito de profecia, numa busca intencional e deixar de lado, deixar fora do campo da visão tudo aquilo que vem a estorvar o crescimento espiritual. Por uma conduta indelicada, ela diz, pelo amor das próprias opiniões, pela justificação própria, por nutrir dúvidas, por ansiedades desnecessárias e por deixar-se estar em sombras. Nós devemos andar na luz. Por essas coisas declaram não ter consigo a Cristo. Agora veja, o texto que eu mencionei para vocês ontem, Ciência do Bom Viver, página 176. O tentado necessita compreender a verdadeira força da vontade. É este o poder que governa a natureza do homem, o poder da decisão, da escolha. Tudo depende da devida ação da vontade. Os desejos em direção da bondade, da pureza, são em si mesmos justos, mas se aí ficamos, nada aproveitam. Muitos descerão à ruína enquanto esperam e desejam vencer suas más propensões. Eles não entregam a vontade a Deus. Ok? O que esses textos estão me dizendo? Que é uma batalha contra a vontade. A vontade é o poder da decisão. Agora veja, se mais de 50% dos homens da igreja veem pornografia,
Como é que o desejo e a vontade estão trabalhando entre si? Okay? Se esse foi um problema seu, ou tem sido, meu irmão, a única forma é cortar as raízes. Eu digo para você, se o seu problema está aqui e você precisa jogar fora, jogue fora. Se a internet é um estorvo, corte. Quando houverem os seminários, Daver, eu sugiro que quando é para alguns que queiram, corte a internet. Juntem-se em grupo, façam. É uma bênção, mas pode ser uma grande maldição. Hoje a gente não precisa mais tanto falar de televisão, porque cada um carrega uma televisão em miniatura aqui. Por que eu estou mencionando isso, meu irmão? Quando um ser humano, aumenta em 300% o risco de divórcio por ver pornografia, possivelmente ele vai divorciar. E você não quer isso para você ou para sua família. Ok? Muitas pessoas com aparência honrada acabam se envolvendo com problemas sexuais, viram um escândalo, líderes e não líderes. Porque Satanás, a intenção dele é destruir. Agora veja, como é que isso se processa? Quando Deus me criou, a minha vontade, originalmente, em Adão, ela estava pura. Okay? Adão foi criado com uma vontade igual à vontade de Deus, ou seja, a capacidade plena de Deus de decidir. Ele atribuiu ao ser humano capacidade de atribuir. Logo, as suas ações que vinham debaixo da sua vontade, todas eram controladas pelo poder correto da decisão. É isso que Ellen White está falando. Quando Adão pecou, Ellen White fala no Caminho a Cristo, página 62, em algumas versões. Na minha versão aqui em inglês, esse livro é de 1900 e... bolinha, tá aqui. 1892, é o meu livrinho aqui, tá? Bem velhinho. Ellen White talvez tenha pego esse livrinho aqui. Mas, anyways, aqui ela diz que Adão foi criado com a capacidade de desenvolver justiça por conta da sua natureza. E ela diz, mas por causa da nossa natureza caída que herdamos de Adão depois da queda, nós não somos capazes de obedecer perfeitamente a uma lei santa. Mas aí ela coloca Cristo. Aí na cena ela diz, mas Cristo proveu um meio de escape. Ele viveu a terra em meio a provas e tentações iguais às que sobrevêm a nós. Viveu uma vida sem pecados. Agora ele se oferece para tirar os nossos pecados e dar-nos a sua justiça. Aí ela diz, se vos entregardes a ele, por pecaminosa que tenha sido a vossa vida, sereis considerados justos por sua causa. Daí ela continua dizendo na citação, que Deus nos libertará do poder e desse domínio. Okay? Então veja, a única solução para nós é ter a contemplação de Cristo. Como que isso se processa? A vontade, ela foi criada perfeita. Os atos eram perfeitos, a obediência à lei. Adão entregou o domínio agora a um outro regente, esse regente é Satanás. E nós nascemos com a vontade corrompida e não podemos produzir atos bons. Qual que é a única forma de nós sermos consertados? Ellen White diz que o trabalho da salvação é reerguer no homem o caráter divino com o qual ele fora criado. Restabelecer no homem. Então, a vontade que agora pertence a um outro tutor que chama Satanás, ela tem que ser devolvida a Deus. E só o ser humano pode fazer isso. Vocês se lembram dos endemoniados de Gadara? No íntimo da alma eles clamaram por liberdade. Jesus ouviu a liberdade. Jesus ouve o seu e o meu grito por liberdade. E ele retira o domínio da nossa vontade de sob Satanás e ele coloca quando a alma pede o socorro. E sabe o que Ellen White fala, meus irmãos? Que muitas vezes Deus não atende a oração de pronto, dependendo do tipo de oração que o sujeito faz. Mas ela diz que o pedido por socorro de uma alma tentada é atendido pelos céus instantaneamente. Ela diz que Deus envia
em socorro, ajuda instantânea. Então, se você está tentado, vá a Deus e diz, Senhor, tenha misericórdia de mim. Como Simão que estava afundando. Agora veja, se meus irmãos, se eu passo 15 segundos, 20 segundos, 1 minuto, 10 minutos, apenas em contato com a palavra de Deus, se as minhas orações são orações esporádicas, na hora de levantar, na hora de tomar o café da manhã, etc., eu não vou ter a vitória. Eu tenho que orar sem cessar, e Jesus disse em alguns casos, orar e jejuar, para não cair em tentação. E eu não estou falando em passar tempo com a palavra de Deus de forma não intencional. Eu preciso ser intencional. Dedicar-me ao estudo. Faça um estudo na palavra de Deus sobre tentação, por exemplo. Você vai ficar surpreso de quantos textos de vitória a palavra de Deus tem para você. Quanto socorro a palavra de Deus oferece. Ellen White diz que quando nós temos contato, quando oramos, quando buscamos a palavra de Deus por estudo, ela diz que é como comer folhas da árvore da vida. Para que serve folhas da árvore da vida? Para curar as mazelas espirituais do pecado. O tentado, meu irmão, precisa da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Ellen White diz que o mesmo poder que foi usado por Deus na criação dos mundos está em sua palavra. E nós temos a oportunidade de usar a nossa razão, a capacidade de decisão para buscar. Agora, se constantemente eu estou entregando o meu desejo a uma vontade corrompida e visitando sites e coisas que maculam o meu pensamento, primeiro, eu não vou ter prazer na palavra de Deus. Eu não vou passar provavelmente muito tempo com a palavra de Deus e eu vou simplesmente afundar. É o que ela fala, só o desejo, mas não houver um esforço no sentido de cumprir aquilo, nós não conseguiremos a vitória. A vitória, meus irmãos, não nos pertence. Ela está pronta para ser concedida a nós, mas nós precisamos nos entregar sem reservas. Não existe tal coisa de cristianismo. Eu sou cristão, vou na igreja, devolvo meus dízimos, sou fiel, faço trabalho missionário, vou a Deus. Mas eu visito de vez em quando um site pornográfico. Não, meus irmãos. Nós precisamos cortar. Como homens, nós temos que ter a hombridade, inteireza de caráter de buscar. Sabe por quê? Porque senão a nossa masculinidade será corrompida e nós iremos refletir isso sobre a família. Okay? Quando eu faço encontro de casais, eu fico pasmo pelas perguntas que saem. Okay? Várias vezes esposas procuram o pastor ou a esposa do pastor quando termina o encontro de casais para reclamar da conduta devassa do marido, que exige da esposa comportamentos sexuais que ele aprendeu na pornografia, que não são corretas para o povo de Deus, sexo anal, uma série de coisas que nós nem precisamos aqui, que vocês sabem que existem no mundo, que é um padrão do paganismo, que já existia no paganismo, e que atraía o povo de Deus para a corrupção, mas que não deve fazer parte do nosso vocabulário e nem daquilo que nós colocamos na nossa frente. Lembre-se de uma coisa, querido pai, lembre-se de uma coisa. Seu filho não será melhor do que você. Okay? Eu gosto muito de motocicleta, viu? Tive moto por muito tempo. Giovanni está assistindo aí, sabe que em Goiânia, quando éramos adolescentes, aí gostávamos de moto e alguns anos atrás, lembrem-se, eu tenho um menino que vai fazer 18 e o outro que vai fazer 15 em novembro, o Jonathan vai fazer 18 em fevereiro. Eu cheguei para minha esposa e falei, vou comprar uma moto. Fiquei todo empolgado, achei uma BMW aqui na América, estava por $2.800, e eu pensei, vou comprar moto, posso comprar? Eu vou comprar. Né? Cheguei para ela e falei, ela falou, muito bem, você vai comprar a moto.
quando os meninos fizerem 16 anos, que querem de sair, tirarem carteira, etc., e verem você usando moto, eles vão querer uma moto. Você vai dar uma moto para eles? Aí, eu fui convencido pelo argumento. Eu virei para ela e falei assim, pensando bem, não vou ter uma moto. Eu perdi meu irmão mais velho num acidente de moto. Ele tinha 29 anos, ele morreu num acidente de moto. Irmãos, os filhos simplesmente recebem de nós aquilo que nós temos. Nada mais. Nada mais. Ontem eu li textos para vocês de Ellen White dizendo que nós não vamos além daquilo que nós nos propomos fazer. Se o propósito seu é não colocar diante dos olhos, como José, ao baixar ao Egito, fez um pacto com os seus olhos, se o propósito nosso é como Daniel, de não se contaminar com as iguarias do rei, e Misael, Ananias e Azarias, este será o nível que nós vamos atender. Se o propósito seu como homem é trazer para dentro do seu intercurso sexual com a sua esposa a pureza, o que é justo, o que é honrado, o que é honesto, quando você termina uma relação com a sua esposa, você pode orar a Deus agradecendo por aquele tipo de relação que você pratica com ela, no respeito, sendo um homem inteiro no caráter de Cristo? Se não, meu irmão, alguma coisa precisa ser mudada nessa conduta. Não pense que a pornografia é algo que está longe de nós. Todas as armas de Satanás são apontadas no sentido de destruir o povo de Deus. Mas Deus quer que nós sejamos puros, conforme eu falei ontem. Tudo que é puro, tudo que é reto, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, isso deve fazer parte de nós. Alguns dizem assim, não, Jesus venceu porque ele era divino, porque não. Sabe por que Jesus venceu? Por que ele foi vitorioso? Porque ele usava a palavra. Mas por que Jesus usou a palavra? Porque ele aprendeu da palavra nos joelhos de sua mãe, como qualquer ser humano. Ellen White diz que nada do que Cristo possuiu está vedado a nós. A vitória sobre o pecado é algo que Deus quer dar a cada pai. Porque, dizendo numa linguagem simples, eu era pequena, minha mãe dizia assim, bola para frente, porque atrás vem gente. Atrás vem gente. Meus filhos, especificamente o mais velho, as pessoas olham e falam assim, até o andado é igual do pai. Mas sabe o que é o pior? Não é só o andado, não. Até os defeitos são iguais aos meus. E quantas vezes eu tenho que, ao deitar, ao levantar, eu fico conversando com Deus, colocando meus filhos nas mãos da onipotência, do Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra e que promete nos libertar, clamando, Senhor, tenha misericórdia desses meninos. Eles herdaram meus defeitos. Isso é óbvio, mas, Senhor, tenha misericórdia deles. Hoje eu entendo o que é fazer como Jó fazia. Jó, seus filhos faziam festas e ele fazia sacrifício para que, por se acaso, um deles tivesse pecado contra o Senhor. Irmãos, nós somos os sacerdotes da família. E nós temos que honrar esse tão alto legado a nós concedidos, não colocando na nossa vida, nos nossos olhos, nada que venha nos macular, nada, nada. Sabe por quê? O manto da justiça de Jesus Cristo não é colocado sobre o ser humano para encobrir pecados não confessados e nem abandonados. Ok? É provado por estudos que o frontal lobe, o lóbulo frontal, ele é responsável pela espiritualidade, pela vontade, ou seja, a capacidade de decisão está exatamente aqui, e pelas questões de apetite também. É por isso que Ellen White diz que aquele que vence o apetite, pelo poder de Cristo, é claro, pode vencer qualquer outra coisa. Isso pode parecer uma surpresa para alguns, mas tudo está relacionado. Nós temos que ser temperantes, nós temos que cuidar especificamente desse quadrantezinho aqui do cérebro, porque é aqui que Satanás ataca.
Agora, se nós colocamos diante da nossa vista tudo aquilo que não é justo, não é verdadeiro, não é honesto, nós não iremos produzir nada de bom. E sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? Ellen White diz assim, então, terminando, que aqueles que fazem isto, Jesus diz assim, eu o negarei também diante do meu Pai que está no céu. E é no contexto dela dizer de como nós fazemos ou buscando aí os prazeres, né, da vida. Quantos fazem escondido? Quantos não têm? Sabe qual foi aqui na América, por exemplo, a porcentagem dos pastores que disseram que tem um ministério para lidar com essas questões de pornografia e sexualidade na sua igreja? 7% das igrejas apenas. Se as igrejas americanas têm apenas 7%, eu garanto para vocês que as igrejas brasileiras têm menos ainda. Esses são assuntos que nós precisamos tratar. Agora eu faço um apelo ao seu coração. Se você tem passado por esse problema, a gente não precisa minuciar, porque as minúcias não vão ajudar em nada, mas os números nos ajudam para entender que isso foi criado por Satanás para destruir a humanidade. Ele não quer saber se é cristão ou não cristão, mas especificamente com os cristãos ele quer destruir. Quer destruir a masculinidade, a hombridade do ser humano, e nós precisamos lutar contra isso, ok? Homem se veste como homem, mulher como mulher, se comporta homem como homem, mulher como mulher. Satanás tem feito isso tem batido nas nossas portas, especialmente aqui na América, há um movimento muito grande para a homossexualidade ser aceitada na igreja. Eu não sou contra pessoas que têm problemas homossexuais, não. Devem ser tratadas, convertidas e abandonar o procedimento em Cristo, e tem o seu procedimento, sua prática, e aqui tem ministérios que lidam com isso. Agora, grande parte dessas questões vem por comportamentos doentios, gerados por outros comportamentos doentios. Sejamos alerta. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a sermos intencionais. A única solução, meu irmão, é contemplar através da palavra de Deus o Cristo que tem poder para nos libertar. Que Deus te abençoe, que a sua graça cubra você, que você seja um homem de Deus, um homem sincero, um homem honesto, que você consiga cortar do celular. Se você não cortar, Satanás não vai cortar. E eu garanto para você, outra coisa, deixa eu dizer aqui, se você cortar, você vai ter críticas dentro da própria igreja, como eu sou criticado enquanto pastor. Quando as pessoas perguntam, eu falo abertamente que aqui em casa não tem televisão, não tem internet de qualquer jeito. Algumas pessoas ridicularizam e dizem assim, mas você cria seus filhos numa bolha. Essa mesma é a minha intenção, criar meus filhos numa bolha. Você já viu que Ellen White, estou quase terminando aqui, o que ela fala sobre Daniel? Ela diz que Daniel venceu porque eles foram fiéis à estrita obediência na qual foram educados na primeira infância. Se você não for intencional, o mundo não será. Não se preocupe com as críticas, não se preocupe com aqueles que estão numa via larga, dizendo estamos indo todos para o céu. Não estão. Eu não acredito que uma pessoa que vá ao cinema direto, que coma de qualquer jeito, que vê todos os filmes, que vai na igreja, que é dizimista, está indo para o céu. Não está. Os que tiverem, não vão entrar ali. E Ellen White é clara nesse texto que eu mostrei para vocês. Nós estaremos negando a Cristo. E Cristo nos negará se nós procedermos assim. Não é diante do Pai. Eu não quero ser negado por Cristo. Quando o Senhor voltar, eu quero colocar a minha família do meu lado e dizer, Senhor, aqui estão aqueles que o Senhor me confiou. Aqui estão. Puxe o seu braço, puxe a sua cabeça, o seu pescoço. Entre no céu, o Senhor te ressuscitará, não interessa, mas seja intencional em levar a sua família para o céu. Mas a sua família só irá, a probabilidade, e você só irá, se você proteger a sua mente e cortar aquilo que está desligando o Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Vamos fazer uma oração? Muito obrigado, revelação. Aquilo que nós precisamos como solução, como resposta
as mazelas quaisquer da humanidade. Entendemos que o inimigo, neste grande conflito, quer destruir pais, filhos, mães, esposo, esposa, a família, a igreja, para que a missão não seja cumprida, para que as pessoas não possam ir para o céu. Mas o Senhor é vencedor em todas as batalhas. E se nós nos colocamos sob essa bandeira, sob o poder de Cristo, através do Espírito Santo que é concedido a nós, nós poderemos e temos condições de ter a vitória plena em Cristo Jesus. Socorre-nos, Senhor, porque somos pecadores, ajuda-nos. E se aqui, neste grupo, tem alguém que está lutando com essa questão da pornografia e com a impureza sexual, Senhor, dá liberdade para essa pessoa. Atenda a oração de socorro. Coloque essa pessoa num campo de visão mais amplo das belezas do caráter de Cristo, para que ela possa apreciar quão bom e maravilhoso, gracioso, grandioso, poderoso é o Senhor Jesus Cristo, aquele que nos pagou um preço tão alto na cruz do Calvário e que intercede por nós no santuário celestial para nos purificar, para nos perdoar, para nos dar poder do Espírito, para vivermos uma vida para a honra e para a glória do Teu nome. Que essa seja a nossa oração e que essa seja a resposta do Senhor, pois nós clamamos em nome de Jesus. Amém.